Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, Deus está dando instruções para o homem a respeito do mandato cultural e do mandato espiritual. O mandato cultural é o de cuidar do jardim, cultivar a terra e guardá-lo, verso 15. E o mandato espiritual tem a ver com a relação de Deus com o homem. Ele diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, e a razão porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Hoje nós vamos falar sobre a morte física. Eu espero falar tudo que eu preparei aqui sobre a morte física. Essas preleções em escatologia que eu tenho ministrado todo domingo de manhã, elas não são originais da minha lavra. Você pode encontrá-las quase que literalmente no livro A Bíblia e o Futuro, do Dr. Anthony Huckman, publicado pela editora Cultura Cristã. É uma questão de honestidade a gente dizer de onde que está tirando as coisas, principalmente quando a gente copia quase tudo dos outros, né? Anthony Huckman, ele tem uma característica que é a profundidade, a clareza com que ele trata dos assuntos. Os capítulos são tão bem divididos que quase que você não precisa fazer ajuste nenhum. Agora, ele tem uma paixãozinha pela polêmica que a gente vai colocando ela de canto assim para não ficar causando muita confusão no meio do povo de Deus. Então vamos lá. A morte física. A grande questão relacionada com a morte física é se a morte veio para o mundo como resultado do pecado, ou teria havido morte mesmo que não tivesse havido pecado. O problema, então, que fica bem forte diante dos nossos olhos é qual é, se existe, a conexão entre o pecado e a morte. É correto fazer uma conexão entre um e outro como sendo a morte consequência do pecado? Ou quando Deus criou o mundo, Ele já havia projetado, Ele já havia integrado a morte como uma experiência natural e permanente na história da humanidade? Nós temos ensinado que a morte é uma das consequências do pecado, da desobediência de Adão, a morte física. E aqui é importante fazer uma distinção. A distinção é a seguinte: quando nós falamos do problema da conexão entre pecado e morte, nós temos em mente a questão da origem da morte na vida do homem, da humanidade, e não da origem da morte no mundo animal e vegetal. Huckman, ele usa dos relatos fósseis da arqueologia de que há evidência de morte no mundo vegetal e no mundo animal bastante antiga. Nós não vamos dizer que são bilhões, milhões de anos atrás, como os paleontólogos falam, porque nós achamos que isso é pura estimativa exagerada para justificar a teoria da evolução. Mas nós temos que reconhecer que os fósseis que são desenterrados em vários lugares, em vários momentos, eles são sim muito antigos. Enquanto que as evidências da humanidade, como nós a conhecemos, ela não ultrapassa 20 mil anos para trás. Com muita força, você vai encontrar fósseis humanos com 20 mil anos. Quando pegam fósseis de Pithecanthropus erectus, Sinanthropus pequinensis, o homem de Neandertal, ou o homem de Piltdown, toda essa conexão que é feita entre esses poucos achados desses ossos muito antigos, ela não suporta o estudo, o escrutínio mais severo. Por exemplo, nós estudamos a história do Pithecanthropus erectus, que é o homem macaco que andava em pé. O que acharam desse indivíduo? Acharam uma calota craniana, um osso do fêmur e uma mandíbula com alguns dentes. E esses ossos não foram achados todos no mesmo lugar. Um deles foi achado a quilômetros de distância.
E aí, quando você estuda esses 3 conjuntos de ossos, a calota craniana, ela é de uma mulher jovem. O osso do fêmur é de um homem. E a mandíbula é de um macaco. Então, não pode ser do mesmo indivíduo. Eles disseram que é um indivíduo em evolução. Mas não suporta a evidência. O homem de Neandertal, ele é igualzinho ao Homo sapiens, a única diferença é que ele é inclinado. E a grande maioria dos ossos do homem de Neandertal encontrados foram encontrados em cavernas baixas, onde as pessoas tinham que entrar. Eu não tenho nem 60 anos, já ando meio que encurvado por causa da minha lombose. E minha esposa fica todo dia, acerta os ombros, barriga para dentro, né? Estufa o peito, para ficar melhor na foto, né? Pelo menos isso. Porque o resto é barrigudo, pançudo e emborcado, né? Quase um Mazarope mesmo. Você pega o homem de Cro-Magnon, que é um homem que tem a cabeça grande, ele só tem a cabeça grande. Aqueles desenhos, então, dos caras peludos, aquelas barbas mal feitas, aquelas mãos assim, é tudo imaginação das pessoas. É claro que o contorno dos ossos não podem dar evidência de como que é o rosto, mas tem muita imaginação ligado a isso daí. A maior parte dos ossos são construções de cera para tentar montar o ser humano inteiro de uma evidência de poucos ossos. Mas isso é outra história. O que Huckman diz é que na própria criação, Deus colocou a morte presente porque a terra se fertiliza com a morte das árvores. Vários insetos sobrevivem matando outros insetos e também vegetais. Os próprios animais que são herbívoros, eles vivem de comer outras coisas. Então a morte já tem evidência, embora a gente não possa afirmar, de que ela estava presente. Quando nós falamos da morte relacionada ao pecado, nós estamos tratando exclusivamente do ser humano. Quando Deus criou Adão, Deus não criou Adão com vida eterna. Deus criou Adão com vida humana perfeita. Se Adão tivesse vida eterna, não havia qualquer necessidade de Deus colocá-los debaixo de um teste e ele seria testado e não ganharia nada. Seria apenas um mero capricho de Deus. Mas pela leitura das Escrituras, nós entendemos que a vida eterna seria um prêmio posterior ao período da tentação, que também não há nenhuma evidência na Escritura que aquele período de tentação tenha sido muito longo, eras inteiras. Foi um período que Deus estabeleceu, o qual, tendo passado, Adão seria elevado à condição de vida eterna. Uma evidência a favor desse tipo de pensamento é que a Bíblia diz que Deus expulsou Adão e Eva depois de terem pecado do paraíso, para que eles não vivessem a eternidade no pecado. Não foi simplesmente Deus ficou chateado e os mandou embora. Quando Deus os expulsa do jardim do Éden, é também um ato da misericórdia de Deus, para que Adão não tome mão da árvore da vida, coma do fruto da árvore da vida e assim eternize o pecado na presença de Deus. Deus os expulsa porque Deus quer tratar da questão do pecado e ele os expulsa depois de dizer que ele providenciará um mediador, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é Jesus. Então, Huckman ele faz a seguinte citação: a questão sobre a morte como fenômeno biológico já ocorreu antes da queda do homem no pecado, tem de ser respondida afirmativamente, com base na evidência fornecida pela ciência da paleontologia, a ciência de plantas e animais antigos. O estudo dessas áreas de investigação, registros fósseis de plantas, animais antigos,
nos leva a reconhecer que a morte biológica ocorria antes do homem ser criado. A morte biológica desse tipo, portanto, não deve ser identificada com a morte que ingressou no mundo como punição do pecado do primeiro casal humano. Então, o problema da morte humana, aquela foto ali é de um teólogo neo-ortodoxo chamado Karl Barth. A morte do homem, ela foi resultado do pecado, ou o homem teria morrido mesmo que não tivesse caído em pecado? Alguns teólogos, especialmente do final do século XIX e de mais da metade do século XX, começaram a defender que a morte física não tem nada a ver com punição de pecado, o homem morreria de qualquer forma. A morte já fazia ou já faria parte do plano eterno de Deus. Embora geralmente os teólogos cristãos, tanto católicos quanto protestantes, ou como protestantes, têm considerado que a morte humana é um dos resultados do pecado do homem, alguns têm ensinado diferente. Pelágio, lá no século IV, no século V, por volta do final dos anos 300, início dos anos, até meados dos anos 400, Pelágio, ele admitia que o pecado de Adão trouxe a morte para dentro do mundo. Mas Celestius, que foi o seu discípulo que popularizou as suas ideias, ele ensinava que Adão fora criado mortal e que teria morrido de qualquer forma, se ele tivesse ou não tivesse pecado diante de Deus. Os socinianos, um grupo doutrinário com o qual Calvino teve de lidar no período da Reforma, por volta de 1550, 1540, 1550, eles desenvolveram uma ideia bem semelhante a essa de Celestius, de que a morte, Deus criou o homem para morrer. Já desde o começo seria assim. Recentemente, Karl Barth, para ser exato, ele de fato ensinava que a morte do homem está relacionada com o seu pecado e a culpa, e por causa disso é um sinal do julgamento de Deus sobre a sua vida. Mas não era só isso que Karl Barth ensinava. Karl Barth também distingue o aspecto de julgamento do aspecto natural da morte, dizendo que a morte tem a ver com o julgamento do pecado, mas o homem morreria do mesmo jeito. Então ele diz, num dos seus livros, isso significa que também pertence à natureza humana e que está determinado e ordenado pela boa criação de Deus, e nessa medida, Karl Barth dizendo, é justo e bom que o ser do homem no tempo deva ser finito e que o próprio homem seja mortal. Em si mesmo, portanto, não é desnatural, mas natural para a vida humana, seguir o seu curso para este terminus ad quem, para declinar e murchar, e por causa disso ter esse limite que é a morte à frente. De acordo com Barth, a morte do homem não foi resultado da sua queda no pecado, mas um aspecto da boa criação de Deus. Barth admite, para ser mais preciso, que pelo fato de o homem ser um pecador, sua morte agora é um sinal do julgamento de Deus sobre ele. Mas este julgamento, ele afirma, mais adiante, foi removido por Jesus Cristo. No pensamento de Barth, o homem é um ser destinado por Deus para emergir da inexistência, passar um número limitado de anos na terra e depois retornar à inexistência. Quais são as questões que Karl Barth levanta e que nós cremos que a Bíblia questiona? São pelo menos 4 ou 5. Primeiro, se o homem fosse morrer de qualquer forma, à parte de sua queda no pecado, por que a Bíblia relaciona tão consistentemente o pecado juntamente com a morte? Se era natural, por que essa insistência bíblica de ficar ligando um assunto com o outro? Segunda questão que a Bíblia levanta. Se a morte era parte da boa criação de Deus e o fim natural do homem é a morte, por que Cristo então teve que morrer pelos nossos pecados?
qual o sentido de Cristo morrer se a morte era natural? Ele podia pagar os nossos pecados de outra forma, que não morrer. Terceira questão: se a morte é o fim do homem, segundo o plano de Deus desde o princípio, por que Cristo ressuscitou dos mortos? Por que ele tinha que morrer se a morte é natural? E se ele morreu, por que ele tinha que ressuscitar, uma vez que ele não precisava morrer? Quarto, por que então a Bíblia ensina que tanto os crentes como descrentes ressuscitarão igualmente dentre os mortos? Se a morte é natural e quem existiu deve deixar de existir, por que essa insistência bíblica na ressurreição para um julgamento final? O julgamento é a própria morte. O homem foi criado para morrer. Então, o que nós acreditamos é que, diferentemente de Celestius e Karl Barth, todos aqueles que concordam com eles, nós temos de sustentar que a morte no mundo humano não é o aspecto da boa criação de Deus, mas é um dos resultados da queda do homem no pecado. Esse é o ensinamento bíblico. E aí nós vamos separar apenas alguns poucos textos para mostrar a clareza deste ensinamento nas Escrituras. Quais são as evidências da morte ser resultado da queda do homem? Primeiro texto, o texto que nós lemos, Gênesis capítulo 2, versículo 16, versículo 17. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão iria morrer se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí você lembra assim, peraí, pastor, vamos lembrar a Bíblia. A Eva foi lá, pegou e comeu, deu para Adão, que pegou e comeu, e eles não morreram. Continuaram vivíssimos da silva. A gente não sabe quando foi que Adão e Eva pecaram, mas a Bíblia diz que Adão viveu 830 anos, aí ele morreu. Já tinha nascido um monte de filhos de Adão na face da terra. Ele teve filhos e filhas. Será que ali não está falando só da morte espiritual? Sim, claro. Adão morreu porque o pecado o separou de Deus. Mas Adão morreu fisicamente também porque o pecado o separou de Deus. A morte, ela é uma consequência do pecado. Isso não quer dizer que você morre porque você cometeu um pecado, então você tem que morrer. Não, você morre porque você é um ser humano pecador, pecadora. Porque somos pecadores é que nós morremos. E isso Deus ligou à nossa natureza quando Ele disse para Adão que se ele comesse, ele morreria. A morte, segundo a Escritura, não é um elemento natural na vida do homem. A morte, ela é um intruso. Se ela fosse tão natural assim, nós aceitaríamos a morte com um pouco mais de naturalidade. No entanto, porque somos tão apegados à vida, quando a morte se aproxima, é muito comum o desespero estar ao redor da morte. Exceto para cristãos mais amadurecidos na fé, que sentem a dor, que choram, que se entristecem, mas que sabem que haverá um consolo e sabem que haverá uma ressurreição. A ressurreição não é simplesmente uma doutrina que fala a respeito da vida após a morte. A ressurreição tem nas suas implicações o consolo na hora de enfrentar a própria morte. Porque sabemos que a morte não é o ponto final e com a morte nós não deixaremos de existir, nós ressuscitaremos para uma nova etapa, muito mais comprida e sem sofrimento, porque o pecado não estará presente. Então, essa passagem que contém a primeira referência à morte na Bíblia,
ela ensina claramente que há uma conexão entre pecado e morte. Deus ameaçou Adão com a morte. Ele diz, olha, se você comer, você morre. E ele ainda usa uma palavra, um advérbio de intensidade ou de modo, certamente morrerás. Você não vai só morrer, você vai morrer com certeza. Deus está dizendo isso para Adão. Não tem escapatória. A expressão hebraica usada no texto, que é um infinitivo absoluto, seguindo pela forma imperfeita do verbo finito, que eu não vou explicar porque eu não sou catedrático de hebraico. Quem sabe um dia eu trago o reverendo Ronaldo Crispim aqui para falar sobre essas coisas. Ele significa, na verdade, a nossa tradução captou bem o conceito, você deverá certamente morrer. Ao pé da letra se traduz assim. Você deverá certamente morrer. Poderíamos levantar a questão, o que significa as palavras no dia em que dela comeres? Será que essas palavras pretendem transmitir a ideia, o conceito de que Adão morreria exatamente no dia cronológico no qual ele comeu do fruto proibido? A evidência mostra que não. A Eva comeu, Adão comeu e eles continuaram vivos. Descobriram que estavam nus, a sua relação com Deus mudou drasticamente, mas eles continuaram vivos. Então, a expressão no dia em que é que a morte entraria na história de Adão, a partir dali, a contagem regressiva para a morte, no caso de Adão, começou a girar a partir daquele momento. Para nós já gira desde a hora em que a gente é concebido. Crianças morrem antes de nascer. Crianças morrem poucos dias depois de nascer. A porcentagem de morte por recém-nascidos no Brasil, ela é considerada alta no mundo, porque mais de 20 crianças, se eu não me engano, perto de 30 crianças, a cada 1000 nascimentos morrem no Brasil. Quantas mães morrem no parto? A minha família é marcada pela experiência de uma mãe que morreu no parto do seu segundo filho. A minha mãe é a segunda esposa do meu pai por viuvez. A sua esposa faleceu no nascimento do segundo filho. E aí a minha mãe entrou na jogada. Muitas famílias têm essa característica. Menos a partir da década de 60 para cá, vem diminuindo, mas a taxa de mortalidade no Brasil ainda é considerada alta, tanto do bebê quanto da mãe no nascimento. E precisa diminuir mais, até chegar nos padrões europeus, né? Obviamente, essa é uma interpretação possível, mas o que nós queremos dizer é que no dia em que dela comeres, a morte passa a contar os seus momentos na sua história. Gerhardus Voss, um teólogo reformado, ele chama a atenção para o fato de que a expressão no dia em que dela comeres é simplesmente um idiomatismo, e eu já dei a explicação, eu acho que eu posso avançar bastante aqui para a gente não ficar muito tempo aqui. Embora nós não saibamos como era o corpo de Adão antes da sua queda no pecado, nós somos impedidos por essa passagem de assumir que ele teria morrido fisicamente de qualquer forma, tivesse ele pecado ou não. Nós costumamos dizer que Adão tinha vida humana perfeita. Ele não tinha doenças, o envelhecimento não vinha sobre ele, não tinha lá a incidência dos raios UV, né, porque tinha bastante nuvem, aquela história toda que o pessoal da apologética descreve quando vai falar sobre Noé, por exemplo. Mas ele não morreria, mas ele ainda não tinha a vida eterna como Deus havia projetado para que ele tivesse. À luz do restante das Escrituras, entretanto, a morte, conforme nessa ameaça de Gênesis 2, 16 e 17, deve ser entendida como significando mais do que a simples morte física. O homem é uma totalidade que possui um lado espiritual
e um lado físico. Uma vez que, de acordo com as Escrituras, o significado mais profundo da vida não é simplesmente respirar, mas é ter comunhão com Deus. A definição clássica da teologia para a vida eterna é comunhão imperdível com Deus. O que é a vida eterna? Lembra que Jesus fala sobre isso em João 17, verso 3? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, o que é a vida eterna? Conhecer a Deus, estar em comunhão com Deus, relacionar-se com Deus. Quando Paulo ora em Colossenses 1 para que nós conheçamos a Deus e conheçamos a vontade de Deus, não é simplesmente conhecer o nome, saber como escreve, mas é entrar num relacionamento mais íntimo com Deus, de comunhão, de amizade, de participação. E é isso que a Bíblia define por vida eterna. Vida eterna é comunhão que não se perde com Deus. Então o que é morte? Morte é perder a comunhão com Deus. Quando Adão morreu, ele foi expulso da presença de Deus. Então a morte espiritual, em primeiro lugar, é o fato de que Deus manda Adão embora. Você não pode ficar na minha presença em pecado, vivendo no pecado, com o pecado. Depois veio a morte física. Mas as duas estão ali. Nós costumamos dizer que quem não conhece Jesus, nasce uma vez e morre duas. A morte física e a morte espiritual. Mas quem conhece Jesus, nasce duas vezes e morre só uma, se for necessário. Porque se Jesus voltar antes, nem isso vai ser preciso. Você não vai precisar morrer e ressuscitar. Você vai ser automaticamente transformado, estando vivo, para viver a vida eterna ao lado do Senhor. Então, isso é a definição de Gênesis 3. O outro texto, Gênesis 3, 19. Abra sua Bíblia, Gênesis 3, 19. Quando Deus está pronunciando o castigo pelo pecado, ele conversa primeiro com Adão, depois ele conversa com Eva. Aliás, ele conversa primeiro com a cobra, com Adão, depois Eva e por fim a cobra, a serpente. Então, para Adão ele diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus o tirou da terra, então a morte é devolvê-lo para a terra. E Gênesis 3,19 é também uma referência à morte, porque o corpo de Adão vai se desmanchar. Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, uma referência à Trindade, conhecedor do bem e do mal, assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden. Como Deus é mau! Puxa vida, Adão podia comer a árvore da vida e viver eternamente. Mas o que está implícito nessa fala de Deus é que se Adão come da árvore da vida em pecado, ele viverá eternamente em pecado. Então Deus o expulsa para que ele não faça isso, para que quando ele voltar para o jardim ou para a eternidade, ele volte com o problema do pecado resolvido. Gênesis 3,19 está a 5 versículos do versículo 15. Porém, inimizade entre a sua descendência e o teu descendente, quando Deus conversa com a serpente. A descendência da serpente não é jaracuçu, jararaca, naja, aquela cobrinha verde que tem lá na Amazônia, que é a mais venenosa do mundo. Não é dessa descendência que a Bíblia está falando. A descendência da serpente são os homens e mulheres pecadores e pecadoras que não aceitarão servir a Deus.
que em Gênesis capítulo 6, alguns estudiosos chamam de filhos dos homens, em diferença dos filhos de Deus. Tem gente que fala que em Gênesis 6, filhos de Deus são os anjos, e filhos dos homens são homens. Não, filhos de Deus são aqueles que estão ligados a Sete, a descendência da promessa. E filhos dos homens são aqueles que resolveram aceitar a viver um padrão de vida sem Deus. É disso que a Bíblia está falando. Então a descendência da serpente não são as cobras, para justificar o medo que mulheres e também homens têm de cobras quando vê uma de longe. E alguns dos nossos piores pesadelos têm a ver com cobra, a gente tem que reconhecer, né? Não é só o Indiana Jones que tem medo de cobra, quase todo mundo tem. Cobra, barata e pernilongo, né? São os 3 piores arqui-inimigos da saúde dos homens e das mulheres que não compram Baygon, né? Mas a Bíblia está falando da descendência da humanidade no pecado. E aí o teu descendente, não a sua descendência, o descendente de Eva. O descendente de Eva, que Gênesis 3,15 está mencionando, é Jesus Cristo, o mediador, o redentor, que resolverá a questão do pecado para que o homem possa voltar à presença de Deus e aí sim, Apocalipse 22, poder comer livremente do fruto da árvore da vida, que está lá, vai ter 12 delas, lá na praça central de Jerusalém, na eternidade. Então fica claro, em Gênesis 3, 22 e 23, que agora o homem deve morrer, porque pecou contra Deus, para que não tome da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, por essa razão, por essa causa, o lançou fora do jardim. O homem não pode ficar no jardim porque pecou. Essa é a razão. Então a conexão necessária entre o pecado e a morte também não é ensinada só no Antigo Testamento. Ela também é ensinada no Novo Testamento. Um dos textos mais fortes ligados a isso é Romanos, capítulo 5, versículo 12, que é um texto importantíssimo para a teologia reformada, pois trata da doutrina da imputação do pecado e como que Deus trata com isso na pessoa de Jesus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte também entrou no mundo dos homens, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão trouxe a morte, porque Adão trouxe o pecado. E aqui Romanos 5 trata então de 2 representantes nossos na presença de Deus. Adão foi nosso representante na presença de Deus. O que ele fez trouxe implicações para todos nós e sobre todos nós, que nós chamamos de imputação. Imputar é colocar em cima de, colocar nas costas para que o carregue. Mas Romanos 5 também diz que Cristo é nosso representante diante de Deus. Como que o pecado de Adão passou de Adão para nós? Não foi pelo nascimento, foi pela imputação. Deus escolheu aplicar, colocar sobre nós o pecado que Adão cometeu. Por quê? Porque a salvação vai ser do mesmo jeito. Como que o perdão de Jesus passa para nós? Por imputação. Deus pega a morte de Jesus em nosso lugar e a nosso favor, e pega os resultados dela e coloca nas nossas costas. Você é condenado ao pecado por imputação. Você é salvo do pecado por imputação. O pecado que Adão cometeu foi colocado na sua conta. A morte que Jesus Cristo sofreu foi colocada na sua conta. Deus não usa 2 pesos e 2 medidas. Do mesmo jeito que Ele condena, é também o mesmo jeito que Ele salva.
É claro que essa doutrina da imputação é uma doutrina das mais criticadas pelo arminianismo e pelo pentecostalismo. Não aceita de jeito nenhum. Mas não pode negar que a palavra imputação aparece 3 vezes em Romanos 3, 5 e 6. Está lá. Então quem tem que se virar com a palavra imputação não somos nós que concordamos com o seu sentido. É quem discorda. Eu tenho em casa um livro de teologia sistemática de um teólogo muito famoso e que durante 20 anos foi o livro de teologia que os pastores da IPB estudaram no seminário de 1954 a 1974, e ele apresenta 6 argumentos contra a doutrina da imputação, dizendo que o pecado foi aplicado de outro jeito e a salvação também foi de outro jeito. Um dia eu ainda vou escrever um artigo sobre aqueles 6 argumentos dele. Eu ainda não tive coragem de fazer, mas uma hora eu faço. E essa ideia de que a imputação é uma doutrina não válida e não bíblica formou a cabeça dos pastores presbiterianos por 20 anos aqui no Brasil. Hoje nós estudamos o Berkoff, que é amado e odiado pelos seminaristas. O Berkoff, ele foi escrito em 1948, mas ele só passou a ser usado aqui no Brasil em 1974. E ele ensina a doutrina da imputação. Talvez uma aula de escola dominical, que eu acho que agora me tornei obrigado a lecionar aqui, seja sobre a doutrina da imputação, que não é uma doutrina fácil, mas nós não podemos negar que ela esteja na Escritura, porque estabelece o método de como veio a condenação e como veio a salvação para todos nós. Nós participamos dos frutos da doutrina da aliança por imputação. Porque nós bebemos e somos ligados uns aos outros, porque os frutos da obra de Cristo foram colocados sobre nós. E nos reuniu como um povo ao redor dele. Andando um pouco mais, Romanos capítulo 8, versículo 10. Paulo diz: mas Cristo está em vós, vosso corpo está morto por causa do pecado, mas vosso espírito está vivo por causa da justiça. É a tradução da Nova Versão Internacional. O pecado está em nós. Ele diz: o vosso corpo está morto por causa do pecado, você vai morrer. Mas o espírito está vivo por causa da justiça. Deus nos salva por causa da justiça de Cristo. Romanos capítulo 8 é o grande capítulo de Paulo sobre o Espírito Santo. E uma das ações do Espírito Santo habitando em nós é aplicar os frutos da redenção, da mediação de Cristo. Como ele faz? Imputação. Ele coloca sobre nós. Ele pega o que Cristo fez e põe na sua cabeça. Não é à toa que o principal símbolo da ordenação, da investidura de um oficial da igreja é pela imposição de mãos. Colocar a mão sobre a cabeça. Porque é um símbolo de imputação. Como é que o camarada não é pastor um dia, não tem autoridade sobre ninguém, sobre nada, e no outro dia ele é pastor com autoridade sobre o povo de Deus? Imputação. Não é transferência genética. Não é osmose. Osmose coloca um do lado do outro e o que está em um passa para o outro. Nada disso, é imputação. A ordenação, a investidura, ela é imputada. Um prefeito só tem autoridade porque nós lhe imputamos, por meio do voto, a autoridade sobre nós. E ele então é empossado, ele é imputado no seu cargo, por causa da eleição que o favoreceu. Um outro texto, o último que eu quero mostrar, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos.
Adão nos representou na morte, Cristo nos representa na ressurreição. Por que Cristo ressuscitou? Para ficar bem claro como nós vamos viver a vida eterna. E é nesse sentido que a Bíblia chama Jesus de primogênito dos mortos. Ele é o primeiro da ressurreição, ele é o modelo da ressurreição. O primogênito não é simplesmente o primeiro. O primogênito é aquele que vai servir de padrão para os demais. Como que é a morte à luz da redenção? A letra agora ficou pequena. Então, tendo considerado a conexão bíblica entre morte e pecado, morte física e pecado, a Bíblia ensina que Cristo veio ao mundo para conquistar e destruir a morte. Hebreus, capítulo 2, versículo 14, verso 15, é um texto que vale a pena a gente ler. Abra a sua Bíblia aí, Hebreus, capítulo 2, 14 e 15. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Uma vez que foi através da tentação do diabo que a morte do homem veio ao mundo, pode ser dito aqui do diabo que ele tem o poder da morte. Mas isso não quer dizer que é ele que administra a morte. Não é isso que o autor de Hebreus está querendo dizer aqui, que Deus entregou a Bastilha do inferno. A Bastilha é aquela masmorra lá na França, onde colocava os presos políticos da Revolução, né? Ou antes da Revolução. E depois da Revolução também. O diabo não administra o inferno. Não é ele que coloca e tira as pessoas de lá. Quando eu estava preparando essa lição, eu estava procurando uma figura que pudesse representar a morte. E você digita a palavra morte no Google, aí aparece aquele ser sem rosto, carregando aquela lâmina comprida que se chama gadanha, e ele é a morte, né? Aí eu achei esse anjo de cemitério aí, eu acho que ele ficou melhor, né, do que a gadanha. Não é a morte que administra quem vai e quem fica, é Deus quem administra essas coisas. Jesus fala, olha, não tenham medo de quem pode tirar a sua vida física. Tenham medo daquele que pode não só tirar a sua vida física, como colocar a sua alma no inferno. Não é Satanás que tem esse poder, é Deus. Quando a Bíblia fala que Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, é exatamente para mostrar que Cristo triunfou sobre Satanás. Que o poder de Jesus é muito maior que o de Satanás. Quando Paulo fala de Jesus assentado no trono, em Efésios, capítulo 1, versículo 23, e diz que ele e nós com ele estamos assentados no seu trono, acima dos principados e potestades, a palavra que é traduzida pela expressão acima, não é acima como aqui embaixo, ali em cima na galeria, mas ela quer dizer assim, acima, muito acima de Satanás, bem lá, longe, em cima e mais um pouco, igual o mineiro fala, né? Tantos quilômetros, mais 3 sopros. É onde Jesus está em relação a Satanás, muito longe, muito mais alto, não tem comparação. E ele destruiu Satanás com a sua morte. Uma das cenas mais antológicas do cinema religioso é aquele filme A Última Tentação de Cristo, quando Jesus está lá na morte, aquele Jesus esquizofrênico, não é? Que duvida que é filho de Deus, que tem uma crise de ansiedade quando realiza um milagre, é um Jesus desnorteado. E aí ele vai para a cruz. E lá na cruz aparece um anjinho bonitinho que constantemente conversa com ele durante o filme inteiro. E aí o anjinho chega lá, coloca uma escadinha, sobe lá em Jesus e fala assim, para que sofrer?
Igreja Universal, né? Para que sofrer? Já basta, já deu. Deixa eu aliviar o seu sofrimento. E aquele Jesus que não sabe de nada, porque é confuso, ele diz, mas eu tenho que morrer. E ele diz, não, precisa não. Um anjinho bonitinho, do cabelo loiro, dos olhos verdes, da fala mansa. É a última tentação de Cristo. Ele diz, não precisa sofrer. Já deu, Deus já gostou do que você fez. Deixa eu tirar. E aí ele puxa os cravos, a cena é muito bonita, muito tocante. Ele puxa os cravos, e Jesus desce na escadinha junto com ele, e vai viver uma vida de adultério com Maria Madalena. E aí, alguns anos depois, aparece Paulo pregando o evangelho em Jerusalém. Jesus está lá velhinho, com 75 anos de idade, vê Paulo pregando e diz, foi assim que aconteceu, não. E Paulo vira para ele, bem no estilo liberal do nosso tempo, e diz assim, não importa o que aconteceu, o que importa é que a gente crê. Mas não foi nada disso. Não foi desse jeito que aconteceu. Está na Bíblia. Jesus foi até o fim. Ele morreu por nós. E ao fazê-lo, Satanás achou que tinha vencido, ou poderia achar que tinha vencido, mas a ideia da última tentação é que Satanás sabia o que Jesus estava fazendo mais do que ele. Então tentou de todas as formas não deixá-lo chegar até o final. É isso que Lucas trabalha, por exemplo, no Getsemane, quando Jesus sua e o seu suor se torna como que gotas de sangue. Lá não diz que virou sangue, diz que fica como que gotas de sangue, tão grosso que era. Mas Jesus diz assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, cumpra a tua vontade. Foi difícil para Jesus morrer na cruz por nós, mas ele foi até o fim. E quase todo mundo já aprendeu a palavra, a frase em grego que ele pronunciou na cruz na hora da morte. Está consumado, tetelestai. Até gostou de falar, né? Parece fogos de artifício explodindo no ano novo. Tetelestai. Está feito, está acabado, terminou. Não tem mais nada o que fazer. O que Cristo fez na cruz é suficiente para te dar o perdão dos pecados e você poder viver a eternidade com Deus e voltar para casa, a casa do Pai. Então, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, diz Paulo em Romanos 6:9, não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Em João 12 ele diz, eu posso entregar a minha vida e eu posso reavê-la. O maior tropeço da Disney, no filme, ou da Fox, no filme O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis, foi quando Aslan aparece vivo para Lúcia e para sua outra irmã, e elas perguntam, mas nós vimos você morrer. Então, uma das frases mais importantes do livro, ele diz, olha, a feiticeira branca não sabe de nada antes da aurora do tempo, mas eu estava lá antes da aurora do tempo. Lá antes da aurora do tempo diz que quando uma vítima inocente se entrega por uma vítima culpada, a morte passa a andar ao contrário. É desse jeito que está lá no livro. A Fox colocou assim, lá antes da aurora do tempo, diz que se uma vítima inocente se entrega por um culpado, talvez a morte comece a andar ao contrário. Talvez coisíssima nenhuma. A Bíblia dá certeza e garante que aquele que entrega a sua vida para Jesus e que tem o preço dos seus pecados pagos por ele na cruz, está garantido na eternidade. Não porque é bom, mas porque Jesus é bom e fez o que ele se propôs a fazer por nós. Para você perder a salvação, Jesus tem que ter falhado, e a Bíblia diz que ele não falhou. Para você perder a salvação,
Deus tinha que ter falhado, e a Bíblia diz que Ele não falhou. Porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Para você perder a salvação, o Espírito Santo tinha que ter falhado. E quando Ele veio, Ele não errou o local onde Ele ia morar, Ele entrou no seu coração. Não é igual aquela propaganda da Volkswagen, que no Dia das Mães, a mãe chega lá no coração do filho, e ele vê que a namorada está do lado de fora. A mãe vê que a namorada está do lado de fora. Aliás, é o contrário, a namorada vê que a mãe está do lado de fora. E ela pergunta, por que você está do lado de fora do coração do fulano, que é o namorado dela? Vem cá que eu vou te mostrar. Ela abre o coração e lá dentro tem um Fusca. Né? Não aconteceu isso com o Espírito Santo. Ele não chegou e tinha um Fusca lá dentro. Ou uma BMW, ou uma Ferrari. Ele veio e entrou. E Ele mora em você. E agora Ele está trabalhando na sua alma, colocando as coisas no seu devido lugar. E quando Jesus Cristo voltar, Ele entrega a chave para Deus. Diz, a casa está pronta. E Deus habitará conosco toda a eternidade. É o que diz Apocalipse capítulo 22. Então, e a morte dos crentes? É a última parte. Pastor, se Cristo morreu por nós, por que a gente tem que morrer? Nós continuamos pecadores depois de recebermos a Jesus. A doutrina bíblica diz, e nós aprendemos, que quando Cristo morreu por nós e nós, arrependidos, entregamos o nosso coração a Ele, a justificação. Na justificação, Cristo derrotou e destruiu a condenação do pecado. Quando você é perdoado por Jesus, o pecado não te condena mais, porque o preço da condenação foi pago. Na sua vida cotidiana, que você então entra no processo da santificação, na santificação Deus vai tirando você de debaixo do poder do pecado. A W. Pink tem uma figura para isso. Ele diz que ontem, quando Deus te justificou, Ele te tirou da lama. Agora que Ele está te santificando, Ele está tirando a lama de você. É como o seu pai e sua mãe que te tirou do meio do lamaçal lá no dia da chuva, e aí ligou a mangueira, aquela água gelada, e começou e o caldo marrom vai descendo para ir embora. Deus está tirando a lama de nós. Os maus desejos, os maus pensamentos, os ciúmes, as invejas, as conversas trocadas, a maledicência, a maldade, a crueldade. Deus está tirando isso de nós. Mas lá no dia da volta de Cristo, na glorificação, Deus então nos tirará definitivamente da presença do pecado. A Bíblia diz que Ele lançará os nossos pecados na profundeza do mar. Lá perto do Japão tem o maior abismo da crosta terrestre. O abismo Abissai. Ele tem 9.600 metros de profundidade. É mais profundo que o Pico Everest, que tem 8.848 metros para cima. Até hoje, pouquíssimas pessoas, em relação à população do mundo, deu conta de subir lá no Pico Everest. E alguns que foram lá, voltaram sem nariz, sem dedo, sem um punhado de coisa, porque congelou lá em cima. Agora, lá no abismo Abissai, ou Challenger, 4 pessoas só até hoje foram lá. Só 4. A pressão lá naquele lugar é como se você saísse aqui fora e tentasse pegar o maior porta-aviões dos Estados Unidos sozinho e colocar nas costas. Mais de 300.000 toneladas colocadas na sua cabeça, empurrando para baixo. Você não explode, você implode. Você se amassa para dentro.
E nós já estamos em 2020, só 4 pessoas chegaram até lá, até hoje. E voltaram com a janelinha do batiscafo trincada. Volta logo, senão nem nós vamos contar a história. Então, no dia da glorificação, o pecado vai ser lançado para longe de nós. E nunca mais teremos contato com o pecado. As pessoas lá fora acham que a vida sem pecado é uma vida monótona. Tem um filme na televisão que chama A Vida em Preto e Branco, que questiona o jeito de viver de pessoas que são moderadas, que são equilibradas. Diz que é uma vida sem graça, é uma vida em preto e branco. O Globo Repórter recentemente fez uma reportagem sobre a Suíça, que é o país mais honesto do mundo, onde você coloca um monte de relógio na praça e ninguém pega, e as pessoas pagam o jornal colocando o dinheiro num cofrinho e vai lá e tira o jornal do dia, sol do dia. Se a gente colocar uma mesa cheia de relógio aqui na Praça Boa Ventura, não dura 30 minutos. O pessoal leva. E não deixa o dinheiro, não. Às vezes ainda deixa um recadinho dizendo, seu trouxa. Né? A gente brinca que lá em Aparecida de Goiânia é a mesma coisa que está na Espanha. Você deixa o seu carro na porta, é Espanha. Né? Mas é só brincadeira besta mesmo, para a gente tentar rir um pouco. Agora, não tem pecado. Aí, entrevistaram um casal de brasileiro. O que vocês acham da vida aqui na Suíça? Eles moram lá há 15 anos. É muito monótono aqui. Muito sem graça, todo mundo é honesto. Por que eles moram na Suíça e não no Brasil? Se é tão monótono assim. Não entendo. Fala mal da vida boa, mas não quer ficar na vida difícil, né? Esse é o pecado. O pecado desdenha do bom. E chama de bom aquilo que é ruim. E nos últimos tempos vai ser assim. Concluindo, o que é o pecado então para nós? A morte, segundo o Catecismo de Heidelberg, a pergunta número 42, é um morrer para os pecados. Quando você morre, você não vai cometer mais pecados. Acabou. Segundo, a morte, Romanos 8, 23, é cessação de fadigas. Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Cessaram das suas fadigas, porque as suas obras os acompanham. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. E por último, Filipenses 1, 21, a morte é a entrada na vida eterna. Paulo diz que é lucro. Eu não sei qual que é melhor, viver para ficar com os crentes ou morrer para ficar com Jesus. Para mim, o viver é bom, mas o morrer é lucro. Então, a nossa grande questão não é a morte em si, mas como que eu vou morrer, pastor? Eu vou morrer sufocado? Anteontem eu assisti um filme novo na Netflix, chama A Velha Guarda. É mais um desses filmes de ficção sobre a eternidade. Há uma mulher que bem antigamente do antes, ela já estava por aí falando e vivendo e convivendo com as pessoas. Então, um certo homem da CIA resolve prendê-la para descobrir o que tem no DNA dela, que ela vive tanto assim. Mas, aquelas ficções pagãs, que diz que ela tinha uma companheira, e aí um dia prenderam as duas, lá na Idade Média, a Igreja Católica prendeu as duas, porque como elas não morriam, então elas eram bruxas. Foram enforcadas e ressuscitaram, né? Aí então resolveram pegar uma delas, prender num sarcófago de chumbo, encher de cadeado, amarrar com corrente e jogar no fundo do mar. E jogaram. Então ela morria afogada, ressuscitava, estava presa no sarcófago, morria afogada de novo, ressuscitava, estava presa no sarcófago, ressuscitava, morria afogada de novo,
morria afogada de novo, morria afogada de novo, 500 anos. E aí aparece mais uma outra lá, que começa a sonhar com ela. Ela ainda está viva, afogando e ressuscitando, afogando e ressuscitando. E aí ela diz, ela está desesperada, ela está com muita raiva. E quando o filme acabou, eu falei assim, puxa, mas eles não vão lá buscar ela? E a última cena do filme, ela aparece. Cadê a minha amiga? Você já imaginou a vida eterna ser isso? Morrer afogado, ressuscitar e morrer afogado de novo, 500 anos, a eternidade. Não. Morrer é lucro. Como que eu vou morrer? Eu vou morrer afogado desse jeito? Eu vou morrer queimado? Eu vou morrer com câncer no pulmão, em que o ar vai faltando aos poucos, como eu vi um presbítero muito querido morrer desse jeito? Que morte triste. Ou como Estevão, que recebeu uma pedrada atrás da outra e não tinha para onde fugir. É isso que enche o nosso coração de medo. Mas quando você lê Estevão, Atos capítulo 7, a Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado, debaixo de muita intensa dor, o céu se abriu diante dos seus olhos e ele viu Jesus em pé ao lado do trono. E quando ele viu Jesus em pé ao lado do trono, pronto para recebê-lo, ele enfrentou a morte com tranquilidade. A dor passou a não doer tanto. A vergonha pública, a ignomínia, deixou de fazer sentido. Porque logo depois, quando aquilo acabasse, não teria mais nada disso. Só Jesus. E o que é lindo nessa narrativa de Atos 7, é que é a única vez na Bíblia inteira do Novo Testamento que diz que Jesus está em pé ao lado do trono. Todas as outras vezes ele está sentado no trono. Sentado na posição de quem vai julgar, de quem está reinando. Mas em pé, na posição de que se levantou para receber o seu filho. É uma honra quando Jesus se levanta para estender a mão e nos receber. Então não importa como será a morte, pode ser muito doída, pode ser dolorosa, pode ser difícil, pode ser demorada, mas ela vai passar. E o que consola os crentes, independente de qual seja o jeito com que morrem, é que eles enfrentam a morte sofrendo, com dor, com desconforto, mas cientes e consolados de que a morte é a última porta, não terá mais outra. E às vezes eu faço graça do meu sogro. Meu sogro foi durante muitos anos batista, uma igreja batista que ensinava que você pode perder a salvação. Então ele tinha muito medo da morte, e ele falava para a Edneia, olha, eu não quero morrer não. Ele tinha 92 anos de idade, ele falava isso. Não quero morrer não, porque eu não quero sentir falta de ar. Pouco tempo depois que ele falou isso, 2, 3 anos depois dele ter falado isso, ele faleceu. Faleceu agora, fez 2 anos em junho passado. Faleceu dormindo. Nem percebeu que tinha faltado ar. E, assim, só para descontrair um pouco, faleceu presbiteriano. 2 meses antes ele pediu para ser recebido como membro da igreja presbiteriana. E eu penso que a dona Esther lá no túmulo deve ter falado assim, ei jovem, não é que ser presbiteriano é melhor que ser batista, não tem nada a ver com isso. É só para puxar sardinha para o nosso lado mesmo, a troco de nada. Mas ele enfrentou a morte quando ela chegou, serenamente, tranquilamente. Não porque era presbiteriano, mas porque era crente. Então, o ser crente te ajuda a enfrentar a morte com mais tranquilidade, com mais, a palavra certa é serenidade.
quando Dona Terezinha, que foi a primeira crente que eu fiz, o culto fúnebre, faleceu, câncer no intestino, nos últimos 15 dias de vida, ela não conseguia dormir, por causa do desconforto da enfermidade. Eu fui visitá-la, perguntei: a senhora está sentindo dor? Não, eu não sinto dor, mas é muito ruim, é desconfortável, não consigo ficar numa posição só, 1 minuto que seja. Então as senhoras da igreja resolveram que cada noite 2 senhoras iriam passar a noite acordada com ela, mudando ela de lugar na cama, porque já estava muito magrinha, muito fraquinha. E ela faleceu na noite em que a Edneia ia ser a plantonista. Quando a Edneia estava se preparando para ir, a filha dela ligou: olha, não precisa vir não, que ela acabou de falecer. Sem dor, com muito desconforto, mas serena. Vamos orar? Deus, nós sabemos que a morte está diante de nós, na nossa estrada, nos esperando no momento que o Senhor determinou para ela nos esperar. Só se o Senhor Jesus voltar antes é que nós não experimentaremos nós mesmos, pessoalmente, individualmente, a nossa própria morte. Por isso, se há alguém aqui nesse templo, nessa manhã, que nos acompanha pela internet, que ainda não se arrependeu dos seus pecados e não entregou sua vida a Jesus, trabalhe no seu coração nesta manhã, nesta hora, nessa oportunidade, para que se arrependa, confesse os seus pecados a Ti, entregue a sua vida a Jesus. E assim, Senhor Deus, possamos enfrentar a morte quando ela chegar, não antes com medo e tudo mais, mas no momento em que ela chegar, com serenidade no coração, sabendo que o Senhor ampara e o Senhor recebe todo aquele, toda aquela que crê em Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. O pastor Hélio nunca deixa espaço para pergunta. Eu creio que Deus ajeitaria as coisas, né? Essa pergunta é feita do mesmo jeito a respeito da ressurreição. Quantos bilhões de pessoas, né, milhares e milhares que já morreram e vão ressuscitar, não vai caber na terra? Vai. Deus vai tornar essa terra apropriada para a eternidade. Se Ele foi capaz de construir uma estrela do tamanho de Solos ou Pólux, que é centenas de vezes maiores que o Sol, que é milhares de vezes maior que a Terra, Ele ajeita a Terra, né? Ele vai ajeitar. Eu me lembro quando a minha sogra, a gente teve um debate sobre: e quando eu morrer, eu vou ser enterrado ou eu vou ser cremado? Algumas pessoas falam assim: eu não quero ser cremado não, porque eu vou precisar do meu corpo quando eu ressuscitar. Mas se você for enterrado, o seu corpo não vai desmanchar não? Né? Então, não importa se é cremado, se é enterrado, no dia da ressurreição volta tudo para o seu devido lugar, sem defeito. O que é melhor, né? Não vai ter óculos, não vai ter escoliose, não vai ter lombose, não vai ter lerdose, não vai ter nada disso. Não vai ter gota, não vai ter ciática, vai ser tudo bom e eterno. É interessante quando você vê as narrativas da ressurreição de Jesus, que os discípulos não o reconhecem de cara. Sabe quem está mais bonito? Não sei, né? Eles precisam olhar direito para ver se é Jesus mesmo. Falam: olha, sou eu. Aqui a marca aqui na... Jesus deixou a cicatriz dos cravos lá, depois da ressurreição. Do lado também, para ficar-se evidente que era Ele mesmo. E Ele, quando você chegar lá no céu, e lá no céu você poderá ver Jesus, Ele vai te mostrar as mãos com os cravos, por sua causa. Vai carregar aquilo por toda a eternidade. Ele não vai tirar dele, mas da gente Ele vai tirar tudo. Só vai ficar o bom e o melhor, né, que Ele vai colocar no lugar. Tá bom? Deus é poderoso, Ele é o dono da prata, do ouro, e Ele criou todo o universo. Ele colocará todas as coisas
de forma apropriada para a vida eterna. Tá certo? Vamos terminar? 10:10, esse pastor fala.